Não adianta. Vai ter que voltar e ir pelo caminho que o Senhor mandou. Com o Senhor não tem debate. Mas eu acho, mas eu quero, mas eu sinto. Com Deus não é assim que trabalha. Com Deus eu entendi, vou seguir. E pronto. E Ele faz. E algumas coisas, algumas tempestades, elas param imediatamente quando Jonas é atirado ao mar. Aquilo finda. Bom dia, você que está em casa, boa noite que está aqui. Pode sentar um pouquinho, só para eu trazer uma palavra a você. Bom, eu trago para você hoje Jonas capítulo 1, no versículo 1 ao 4, que diz assim: O Senhor enviou essa mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um vento que agitou. Um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Eu paro aqui. Você vê que o Jonas, ele tinha uma direção para seguir. Todos nós temos uma direção. Todas as vezes em que nós dizemos que não sabemos para onde nós temos que ir, é porque nós ainda não oramos da forma que teríamos que ter orado e pedido a Deus saída, solução, socorro e livramento. Nós não fizemos o que deveríamos ter feito. E Jonas sabia para onde ele tinha que ir. Deus deixou claro aquela situação. Ele sabia qual era o caminho que precisava pegar. Nós sabemos o que nós devemos fazer em várias situações. Talvez no momento de agir, nós não agimos como deveríamos. Às vezes agimos com a emoção que estamos sentindo naquele momento. Às vezes não ponderamos algumas coisas, não pensamos de forma racional. Às vezes a emoção toma mais conta do que a razão. Às vezes, numa determinada situação, o diabo toma a mente de tal forma que a gente pode fazer exatamente como Jonas aqui. Comprar uma passagem e ir para outro lugar que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor tinha falado. Jonas, você vai ver que ele vai, se você ler toda a história de Jonas, você vai ver que ele compra a passagem. Então isso quer dizer que não foi Deus que fez algo. Ele mesmo foi lá e mexeu aquilo com as próprias mãos dele. Não foi Deus que deu uma direção. Ele pegou aquilo porque ele quis. E tudo que a gente pega porque a gente quer, não peça para Deus depois resolver algumas coisas, porque Deus não pode terminar aquilo que Ele não começou. Às vezes, nós vamos ter que fazer o caminho de volta, sim, e pegar o caminho que o Senhor nos deu. Às vezes, nós vamos fazer esse caminho de volta dentro do ventre de um peixe, praticamente. Não que isso tenha acontecido, mas às vezes vai ser necessário entrar dentro do ventre de um peixe, para que a gente entenda que o que foi feito ali, a decisão que foi tomada ali, não foi correta, foi errada. Jonas, depois que você continua lendo, você vai ver que enquanto vem essa tempestade, Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Porque uma coisa é quando você dorme igual Jesus, né? Quando Jesus dormiu na tempestade. É Jesus, né? Jesus, aquela pessoa que está assim. Quando você
tá tranquilo em meio a uma situação muito complicada, você tem aquela tranquilidade e segurança que o Senhor vai te tirar de lá. Quando você dorme igual o Jonas, numa tempestade, é o sono da negligência. Você dorme vendo tudo desmoronar ao seu redor. Você dorme mesmo sabendo que aquilo ali foi causado por você. Você dorme mesmo sabendo que aquela situação se levantou por uma atitude mal tomada, por um caminho mal escolhido, por algo que você começou e não deveria ter começado. Há tipos e tipos de sonos. E aqui eu dei um exemplo de sono natural, mas tem o sono espiritual. Tem o sono da negligência mesmo, sabe? Que é aquele sono espiritual. A pessoa está dormindo espiritualmente falando. Ela está vendo que as coisas não estão caminhando e ela fica, talvez, às vezes, tentando os convencer. É um momento, é isso mesmo, a culpa não é minha, a culpa é do outro, porque para Jonas aqui, a culpa era de quem? Talvez de Deus, talvez dos próprios ninivitas. Eu não vou lá levar redenção para esse povo. Não vou nem entrar na linha, né? Para você ter misericórdia, você precisa levar a misericórdia. Não vou nem levar para essa linha. E às vezes, esse sono espiritual é exatamente isso. Eu não fiz isso, não fui eu que comecei isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz isso porque eu estava sentindo isso aqui. Eu só agi dessa forma porque eu estava, porque aquilo veio diante de mim e eu precisei tomar uma atitude. Né? Às vezes, uma situação de confronto, por exemplo, eu só respondi assim porque na hora eu fiquei nervosa. Fez, não fez? Então precisa arrumar. Aquilo aconteceu, não aconteceu? Então agora a gente precisa consertar. Agora nós precisamos organizar as coisas. Ele tinha uma direção. Ele tinha um caminho aqui a ser tomado, a ser traçado. Deus deu o caminho e Deus nunca está errado. Quando Deus diz a você qual é o caminho, qual é a saída, aquele é o caminho, aquela é a saída. Nunca ache que você pode fazer alguma coisa melhor, ou que aquilo vai ser... você consegue dar um jeito e ir pela direção que você quiser, porque não é assim. A direção que Deus deu é aquela que tem que ser seguida e pronto, acabou. A gente não muda, a gente não dá jeitinho nas direções do próprio Deus. Nós acatamos. E quando aquele vento forte foi tão violento, né, que começou a bater no navio e tal, não sei o quê, e o navio estava quase se partindo ao meio, para você ter uma ideia. Se você já viu esses vídeos de tempestades no mar, nesses cruzeiros e tal, é assustador. É assustador de ver, você imagina onde está vivendo aquilo lá. É horrível e é assustador. Você imagina, numa situação como essa, que o navio estava quase se partindo ao meio e ele estava dormindo. Quem dorme num caos como esse? Tinha gente gritando, tinha gente desesperado ali. Como é que se dorme no meio de um desespero? Como é? É o sono da negligência mesmo, sabe? Às vezes você pode até ficar paralisado. Você sabe o que pode caracterizar o sono da negligência? O diabo, ele tomou a mente das pessoas de uma forma tão grave, mas tão grave que nem manifestar elas manifestam mais. Você, que talvez vem de uma geração e de uma época onde os demônios iam se manifestando de formas violentas dentro do templo, você pode perceber que hoje são poucos casos que o demônio vem e se revela e se manifesta daquela forma tão violenta. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas já estão endemoniadas diariamente. A forma que o diabo agora usa para tomar a mente das pessoas é exatamente apatia, cansaço. Ela não tem força para orar. Ela não tem força para falar. Às vezes ela vive uma situação que ao invés de olhar para aquilo e falar assim, está repreendido isso aqui, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. Agora, ela cala. Ela senta
E ela fica. Você sabe que eu já falei muitas vezes que, às vezes, em alguma determinada situação, que eu deveria estar resolvendo ela, às vezes eu ia tentar distrair a minha mente no celular, por exemplo. É como se eu tentasse esquecer algumas coisas por algum tempo só, porque elas vão voltar. Elas estão ali. Você pode dormir, você pode ignorar, pode passar por cima, elas permanecerão ali. Você está tratando só o sintoma. Você não está tratando a causa. Como nós conversávamos hoje com algumas pessoas, exatamente isso. Essa nova febre dos medicamentos, do monjaro e tal, não sei o quê. Se a pessoa não tratar exatamente a causa daquilo, você só vai acabar com alguns sintomas por um tempo. Aquilo vai voltar e vai voltar muito pior. Seu corpo vai criando resistência. Então, eu vou tomar isso então para emagrecer. Você precisa tomar isso para você tomar consciência. Se isso for para te ajudar, então, para ter consciência, para estabelecer novos hábitos, para arrancar coisas da sua vida, para adquirir um novo estilo de vida para você. Não, eu vou fazer isso para um novo estilo de vida, uma forma nova. Isso aqui vai dar um impulso, um empurrão, vai ajudar e tal. Isso não é a solução. É só um empurrão para você conseguir chegar até onde tem que chegar. Várias coisas nós usamos dessa forma para que sejam bom. Isso aí é um exemplo que eu estou dando do monjaro, por exemplo. Mas você pode pegar como exemplo também, quando a pessoa está muito, muito agitada internamente, o que ela faz? Ela come. Ela vai tentar tratar aquele sintoma de carência. Você resolve comer uma barra de chocolate por alguns minutos, fisiologicamente falando? Sim. Você vai lá, você consegue a dopamina que você queria, resolveu naquele momento. Daqui meia hora volta, pior. Porque vem a dor do arrependimento. Quantas pessoas tentaram resolver, tratar sintomas de um casamento falido por alguns minutos com alguma outra pessoa, que nem deveria. É errado, é pecado, Jesus. É para destruição. Ao invés de tratar a causa. É porque eu estava muito carente. Causa, a gente vai ter que ir na causa agora disso aqui, para a gente tratar o problema na raiz. Porque este problema está dizendo que ele tem uma raiz. Essa raiz não é à toa, ela vai germinar, e ela vai crescer, e aqueles galhos vão começar a sair para fora da terra. E vai aparecer. Não adianta tratar o sintoma. O que Jonas fez aqui, comprar uma passagem e ir para um outro lugar, é tratar sintomas, não a causa. Ele tentou remediar algo que não era remediável. Ele tentou fazer algo para tentar, às vezes, até se convencer de alguma coisa ali, porque ele era um cara instruído, ele era inteligente, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não era nenhum ignorante. Ele era muito inteligente. E talvez para ele tentar silenciar a voz do Espírito Santo, que não se silencia, ele tentou fugir. É por isso que há pessoas que mudam para outros lugares, é por isso que há pessoas que trocam de relacionamento, é por isso que há pessoas que utilizam medicamentos, não só dessa forma, mas de outras formas, é por isso que há pessoas que utilizam a comida de uma maneira errada, é por isso que utilizam o medicamento de uma forma errada, é por isso. É por isso. É por isso que utilizam da distração, às vezes num celular, numa televisão, de forma errada, para tentar fugir do que não se foge. Não adianta fugir do que não tem saída, do que você vai ter que fazer o caminho de volta e arrumar aquilo, coisinha por coisinha. Aquilo vai voltar diante de você, vai estourar diante de você.
E cada vez que aquilo vai estourando, vai se tornando pior, mais difícil, mais pesado, mais triste. E não tem remédio, não tem saída. O remédio para curar algo que você está tentando tratar só sintomas. Às vezes, quando você tem criança, você sabe, deu uma febre um dia, né? Você até acompanha, 2 dias, vamos lá, acompanhando. 3º dia, já não pode mais. Uma febre persistente está dando sinais de que tem algo mais grave e mais profundo naquilo ali. Algo persistente na sua vida vai dar sinais de que algo não está certo. Com Jonas foi exatamente assim. Você vê que a tempestade foi aumentando a força dela. E quando a gente não escuta a voz de Deus, nós vamos ter que ouvir a voz da tempestade. Isso é fato. Se você não ouve a Deus, vai ter que ouvir a tempestade. Se você não ouve, às vezes, alguém que está ali te orientando, inclusive, o caminho certo a você buscar, você vai ter que ouvir a voz da tempestade te arrastando para o caminho certo. Você vai chegar ou vai chegar. Essa é uma oração que a bispa sempre faz. Vocês vão ser salvos. Ela fala, vocês vão ser salvos. De uma maneira ou outra, vocês vão. Vocês vão chegar. Não quero saber. Ela fala, não tem conversa, vocês vão. E pronto. Ou vocês vão, ou vocês vão. E às vezes, há pessoas que ela só vai para o caminho certo mediante uma tempestade. Ela não para ter aquele momento de consciência que o próprio Espírito Santo dá a ela. Ela vai porque a tempestade arrastou ela. Aí em Jonas 1, no versículo 10, já pulo para o 10, diz assim, ó. Então Jonas contou aos marinheiros que estavam fugindo do Senhor. Perdão, isso. Aos marinheiros que estavam fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram, mas por que você fez uma coisa dessas? Eu acho ótimo, porque às vezes o ímpio tem que ensinar alguém que é entendido. Tem que ensinar um justo, digamos assim. Aí Deus vem e pega pessoas que olham para um cara daquele e fala assim, o que foi que você fez? Você é um inconsequente, olha o que você acabou de fazer. Você errou gravemente. Quando ele falou, logo os marinheiros tiveram a noção do que ele tinha feito. A noção de que que Jonas não estava tendo naquele momento. Ele estava adormecido, que é o demônio desse século. O demônio desse século adormeceu as pessoas. E aí você chega nela e fala assim, se você não fizer isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai ter um problema grave. E a pessoa está ali. Entendi. Pois é. Às vezes até ela fala, a culpa foi minha. Você vai ver aqui, ó, a culpa foi minha. É isso. E o que você vai fazer com isso? Nós vamos orar. Vamos orar, vamos expulsar. Não, você tinha que estar com muita força agora. Tinha que ter força. A pessoa está adormecida, ela fala, pois é. Mas é isso, né? Café é assim, né? Dia bom, dia ruim, é isso. Não é assim, não, de jeito nenhum. Tem que ir na causa do problema. E esses marinheiros tiveram a noção. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Como você fez isso? Olha o que você fez. Aí no 11, o que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Jonas, que já tinha consciência, jogue-me ao mar, disse Jonas. E ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou culpado dessa horrível tempestade. Você vê que ele fala calmamente. Se ele tivesse desesperado, ele estaria escrito aqui na Bíblia. Eu sei que o erro é meu. A gente que atende pessoas, a gente já atendeu muitas pessoas assim. Que às vezes você está falando para ela, você fala assim, meu Deus, olha isso aqui é um problema. Eu sei, a culpa é minha. Eu deveria estar fazendo isso, mas por que você não faz? É difícil, né? A pessoa está tendo, ela tem consciência, mas ela não acredita naquilo. Ela acha que ela vai conseguir passar por aquilo, dar um jeito naquilo.
E não vai. Não vai ter. Ele falou, sei que a culpa é minha, pode me jogar no mar. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Aí eu paro aqui também. Você vê que por um momento os marinheiros tiveram noção. E, nossa, o que você fez? Aí ele vai lá e fala, eu sei, a culpa é minha. O que a gente deve fazer? Jogue-me ao mar, Jonas falou, né? Aí, ao invés desses marinheiros acatarem e falar assim, realmente, fora daqui, não pode mais, o que eles fizeram? Vamos tentar. Vamos lá, vamos remar mais um pouco. Vamos tentar mais um pouco. Contra a tempestade. Não precisa ser uma tempestade muito forte. Se você já foi num parque aquático e entrou naqueles rios, né? É um rio violento que eles chamam, que ele tem uma correnteza que quando você entra, você tenta parar, você não consegue. Tenta ir contra o fluxo para você ver se você vai conseguir ter força de andar 30 metros que seja, menos, 10, vamos pôr. Não consegue. E nem é uma tempestade. Aí, se você vê algumas notícias que saem, aqueles rios mais fortes em outros estados no Brasil, quantas pessoas que nem se arriscam a pular lá, porque tem uma correnteza tão forte, mas tão forte, que ninguém é capaz de ir contra ela. Aí, numa tempestade que quase estava partindo aquele navio no meio, não era um barquinho não, era um navio. Estava quase partindo aquele navio no meio, eles estavam tentando ir contra a tempestade. Homens experientes. Se eu sei, vendo alguns tipos de rios, que não tem como nadar contra a correnteza, eles deveriam saber muito mais, porque eles estavam no meio do mar, eles conheciam aquilo ali como a palma da mão deles. Eles mesmos deveriam, não vai adiantar, nem adianta a gente ir contra. Vai dar ruim aqui, não vai funcionar. Vai ficar ruim. Ali, eles foram insensatos como Jonas. E aí, às vezes, você está tentando lutar contra a correnteza e não adianta. Porque quando a gente cai na mão dos homens, Deus nos livra. Mas quando a tempestade é a voz do próprio Deus, você só sai dela quando Deus permitir. E quando você chegar na onde você tem que chegar. Por isso que, às vezes, em determinadas situações, quando às vezes você vive uma situação com homens, pode clamar a Deus, vá clamar a Deus. Porque se aquilo for uma situação, inclusive, de injustiça, o Senhor vai te dar socorro e livramento. Agora, quando foi Deus que mexeu com as coisas e pôs aquela tempestade para se levantar, você só vai vencê-la se você chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Não adianta. Quando é Deus que está falando, quando é Deus que está empurrando você, você só vai sair dali quando Deus permitir. Se for preciso, dentro da barriga de um peixe. Enquanto eles não colocaram o Jonas para fora, aquilo não parou. Enquanto o Jonas estiver dentro do nosso barco, do nosso navio, a tempestade não vai cessar. Jonas na sua vida pode ser qualquer coisa. O Jonas do orgulho, o Jonas da dureza de coração, o Jonas da mentira, o Jonas do engano, o Jonas da traição, o Jonas da preguiça, o Jonas da apatia, o Jonas do cansaço. Qual o nome do seu Jonas aí? Que está aí dormindo, às vezes, dentro do barco, ali, ó, dormindo, tranquilo, ali, e está lá. E você já sabe que ele está lá. Você sabe que o Jonas está ali. E você está tentando remar contra a tempestade. Não vai vencer, não dá. Não dá, não se vence. Enquanto
você não tirar o Jonas e jogar o Jonas do seu navio para fora, acabar com aquilo, fim para isso, acabou. Aquilo não vai cessar. Algumas situações da nossa vida não cessam enquanto nós não jogarmos algumas coisas no mar. Se jogar qualquer coisa no mar, no meio do mar, inclusive numa tempestade, eu duvido que você encontre novamente algum dia. Não vai, não encontra. Acabou, aquilo morreu. Significa o quê? Morreu, acabou. Fim para isso. Enquanto você não pôr um fim neste Jonas, essas situações vão continuar se repetindo na sua vida. E acontecendo, e acontecendo, e aí você vai dar mais uma abraçada, mais uma remada e não chega. E aí você tenta de novo e não chega. E aí mais uma vez e não chega. Até parece que teve um avanço. Quando foi, voltou tudo de novo. Não chega, não vai. O Jonas precisa morrer. Nesse caso ele não morreu. Deus deu uma segunda chance a ele, que ele desperdiçou. Também, infelizmente. Você vê que o livro de Jonas acaba, parece que acaba sem, sabe, meio que, fim para isso, vai, pelo amor de Deus. É como se, Deus olhasse e falasse assim, deixa, vai. Não tem mais o que continuar com você, porque o seu nível de teimosia, assim, é um negócio absurdo. Você acabou de passar por uma tempestade, você ficar dentro do ventre de uma baleia, quase morreu afogado, viveu todas essas situações, você ainda está reclamando, às vezes, da lagarta que comeu a folha e tal, não sei o quê. Não, não pode mais. E aqueles marinheiros, eles só sofreram livramento quando eles fizeram o que eles tinham que fazer. Você vê que para eles terem tentado remar ali, parecia doloroso jogar aquele homem no mar. Puxa vida, né? Isso aqui vai jogar, ele vai morrer em segundos. Você vê que eles tentaram, era ruim a situação. Mas há um tipo de Jonas por aí, na vida de alguns, que ainda que seja doloroso, ele precisa ser jogado ao mar. Há alguns Jonas que você vai ter que passar por cima do que você está sentindo, do sentimento que você tem na sua vida. Às vezes o Jonas é uma pessoa. Às vezes tem um Jonas aí na sua vida que é uma pessoa que Deus já falou para fora, ela já não faz mais sentido perto de você. Você está tentando acudir ainda, vamos lá. Pode ser de diversas formas, em diversas situações, dentro da sua família ou fora. Não importa. Se Deus diz que findou com ela, findou e acabou. E essa tempestade só vai cessar quando Jonas estiver fora do barco. No versículo 14 diz assim: então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente. Porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram e o lançaram ao mar enfurecido. E a tempestade se aquietou. Na outra tradução que eu li, que eu estava lendo agora estudando, estava lá, e a tempestade se acalmou na hora. Sim. Você vê que há coisas que elas vão acabar na hora, quando aquele Jonas for jogado ao mar. Quando ele for jogado, aquela tempestade vai aquietar. Aquele travamento que tinha, destrava. Aquela situação que vinha acompanhando, acaba. Porque o Jonas foi jogado. Pronto, isso aqui não, ele não faz mais parte da tripulação. Pronto, acabou. Então pronto, a tempestade vai acalmar também. E a oração desses marinheiros é muito inteligente também. Eles não julgaram o que ele tinha feito. E às vezes, a gente está em questionamento com Deus, como foi com Samuel e Saul, que o Senhor teve que falar, né? Por que você está ficando triste ainda por causa do Saul? Eu rejeitei. Fui eu que rejeitei ele. E às vezes há um tipo de Jonas que está na sua vida que você não quer jogar fora, que você não quer botar para fora do seu barco, porque
aquilo ainda te causa talvez um incômodo, às vezes tem um apego, não sei que tipo de Jonas é. Você que tem que agora ir a fundo mesmo, na causa, na raiz daquele problema. Só que eles tiveram o entendimento que isso aqui acontece com tal pessoa, acontece nessa situação, por motivos que só o Senhor sabe. Então é isso. Ponha para fora o Jonas. O Jonas que tem impedido você de orar, de clamar, que tem muitas vezes lançado um espírito de apatia nas pessoas. Elas vivem endemoniadas. Por isso que elas não manifestam. Você vê que de uma hora para outra, uma pessoa que estava caminhando normalmente, vivendo, todo mundo pensando, está vivendo normalmente, de repente ela explode assim. Ela explode em ira e ela causa uma confusão terrível que você pensa, meu Deus, o que aconteceu? Um demônio bem escondido ali dentro dela, que se revelou quando ele quis. Às vezes, você vai ver não só vídeos na internet, mas notícias que às vezes chegam a você, de alguém que você conversou, que você lidou, que você estava com a pessoa, de repente, a pessoa tira a própria vida. E ela não deu um sinal de que ela faria aquilo. Mas o que é isso? Era um demônio, um Jonas bem escondidinho, dormindo ali, esperando o momento certo de atacar, o momento de vulnerabilidade mesmo para atacar. É o Jonas que dorme, e quando vai todo mundo, o que está acontecendo? Ele desperta. Ó, despertou. E o negócio vai ficando mais violento. Pior vai ficando. É por isso. Agora, o tipo de possessão das pessoas é apatia. Ela não tem força, às vezes, para abrir a boca para falar. Eu estou falando de forma literal mesmo. Houve momentos que eu não conseguia abrir a boca para orar. Era um cansaço espiritual. Não era um cansaço físico, eu tinha dormido bem. Eu mesma fazia essa reflexão na minha mente. Eu dormi bem, essa noite eu dormi a noite toda. Por que eu estou com esse cansaço? Por que eu estou com esse peso? Por que eu estou com isso? Demônio. E ele vai te dando um cansaço espiritual. Você não tem força para fazer mais nada. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer orar, você não quer falar nem com Deus. Você quer ficar ali, ó, escondido, naquele mundo seu, talvez, assim, que... E aquilo está te levando à ruína. Vai te levar à ruína. Vai abalar a estrutura desse navio. Então, cabe a você saber qual é o tipo de situação que tem aí, que tem causado uma baita tempestade. Toda pessoa que não ouve a voz de Deus vai ter que ouvir a voz da tempestade. A tempestade vai falar, ela vai gritar, ela vai aumentar, porque ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode endurecer contra Deus e ter paz. Ninguém. Pode tentar, pode botar toda a força, botar gente para ajudar, para te arrastar. Não vai. Se tiver que fazer o caminho de volta, faça. Se tiver que fazer um retorno, submeter a sua senhora, faça. O que for preciso, faça. Se adiante. Porque o Jonas, ele poderia ter ido na tripulação e falar assim, pessoal, licença, o erro foi meu. Ele precisou ser confrontado ali. Todo mundo sabe. E ele dormindo calmamente, o sono da negligência. A negligência espiritual tem tomado a vida de muita gente. É tempo de orar e orar mais. Porque eu creio que dezembro é um tempo de renovo. É um tempo de favor do Senhor. Mas para que esse renovo nos alcance, nós precisamos continuar lutando, botando mais força, mais coragem, mais sabedoria, mais ousadia. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para brincar de ladrão, para brincar de assassino, para brincar de assustador. Ai, vai me assustar. Ele vai me dar um sustinho. Ele vai acender e apagar uma luz aqui. O diabo não brinca em serviço.
Ele veio para cumprir com a função dele, que é matar as pessoas. E ele tem conseguido. Porque talvez a gente pense que o matar é de uma forma literal também. Mas ele tem matado as pessoas dia após dia. Como? Matado a fé delas. Matado a força delas. Matado a inteligência delas. Matado a capacidade delas enxergarem que o excesso de informações e rapidez das coisas tem matado, inclusive, a ambição dela. O diabo matou a ambição nas pessoas, a ambição nos jovens, a ambição das mulheres de quererem um casamento duradouro e contar para as suas outras gerações e para os seus netos e para os seus filhos. Eu lutei pela minha família e eu venci, você pode vencer também. Tem matado a ambição dos próprios empresários. Ninguém quer mais ficar tantos anos na faculdade. Basta você clicar em Saiba Mais que alguém vai te dar um segredo. Antigamente, quais eram as profissões das crianças? Bombeiro, médico, veterinário, jogador de futebol, advogado, professor, tantos outros aí que eu não vou me lembrar de todas. Hoje em dia, o que você quer ser? Youtuber. O que você quer ser? Influencer. Ah, é errado? Não estou falando que é errado. Mas você vê que venderam para essas crianças uma forma mais fácil de se ganhar dinheiro com menos trabalho, de se ganhar dinheiro com menos investimento. Porque você tem que convir comigo que hoje em dia um vídeo bate 30, 40, 50 milhões. Um vídeo de 30 segundos de um cachorro fazendo uma gracinha. Aquela pessoa não precisa trabalhar mais, ela vai ganhar dinheiro ali. Ah, só vou filmar meu cachorro fazendo uma gracinha aqui, vai viralizar, e é isso. Vai vendendo para as pessoas exatamente isso. Você pode ter muito dinheiro trabalhando menos, você pode ter muito dinheiro investindo menos. E é isso. Ninguém quer mais se aperfeiçoar em nada, ninguém quer mais ser o melhor em nada. E aí fica uma geração que a grande maioria é meia boca em tudo. Tudo que faz é meia boquinha. Eu falo inglês mais ou menos, eu falo português mais ou menos, eu sei trabalhar nisso mais ou menos. O que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer mais ou menos isso aqui. Eu sou mais ou menos mãe, né? Eu sou mais ou menos dona de casa. Ah, eu sou mais ou menos isso. É uma geração meia boca. E nós não podemos nos conformar com isso, não mesmo. Porque o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E abundância não é só de forma financeira. É uma abundância na mente, na visão, na sabedoria, no entendimento. Uma abundância no ensinar, no transbordar, no ser generoso. Uma abundância de coragem, de ambição, de ousadia, de resiliência, de controle emocional. Não é qualquer coisa que tira o nosso emocional do sério, não. Essa é a abundância que o Senhor trouxe para nós. É isso. Então, veja, qual é o Jonas que está na sua vida? A vida da sua família, na vida dos seus filhos. Ele está lá, às vezes dormindo. E você geralmente sabe. Se você é o Jonas, você precisa saber que você já sabe o caminho. Às vezes o caminho que a gente pegou foi o caminho mais longo, torto. Não adianta. Vai ter que voltar e ir pelo caminho que o Senhor mandou. Com o Senhor não tem debate. Mas eu acho, mas eu quero, mas eu sinto. Com Deus não é assim que trabalha. Com Deus eu entendi. Vou seguir. E pronto. E Ele faz. E algumas coisas, algumas tempestades, elas param imediatamente quando Jonas é atirado ao mar. Aquilo finda, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar. Se você tem seu propósito, você chegou até aqui, você chegou até
Se você, não sei, está na igreja, ficou acordado até agora em casa, então você chegou até aí. Então agora é o seu momento de falar com Deus. E esse Jonas, que às vezes tem tampado a sua boca, ele tem te silenciado. Ele tem dito a você, sabe? Fui eu. E aí você fala, não, tá bom, não vamos jogar ele no mar, não. Vamos tentar mais um pouco assim, dessa forma. Vamos tentar mais um pouquinho com o Jonas aqui. Não vai mudar, não vai adiantar. Isso não vai morrer, isso não vai cessar. Enquanto aquilo não acabar, não vai cessar. Vá na causa. Vá na causa. Por que que algumas pessoas se auto-sabotam? Pertinho de viver algo que elas queriam tanto. Jonas. É o Jonas, está ali, ó, dormindo. Ela acha que ele não está, mas ele está. Vá na raiz. Por que que algumas coisas na vida de uns estão travadas? Não vai. Tenta de um lado, tenta do outro, mexe daqui, mexe de lá, pega um caminho, pega o outro. Não vai. Não sai daquele lugar, Jonas. Está dormindo ali, ó. Está vendo a tripulação toda tentando acudir aquilo. Uma vez eu atendi uma família, isso aí. Eu atendi uma mulher que eu via lutando com todas as forças que ela tinha. E fazendo coisas, e fazendo votos, e sacrifícios, e confessando coisas. E é isso, ela falava, eu não sei mais, e tal. E ia no marido dela, tá tudo bem? Bem. Você não tem nada para falar? Nada. Você não tem nada para confessar? Nada. E aquilo foi tomando a família, foi tomando a casa, foi tomando a empresa, foi tomando tudo. Tudo. E aquela mulher em pandareco. Ela não sabia? Meu Deus, e agora? Isso não vai. E do outro lado, o Jonas estava dormindo ali. E aí? Nada, tranquilo, tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Toda a tripulação está aí, ó, desesperada. E está tudo bem? Não está tudo bem. Até, enfim, aquilo vira luz. E algumas coisas cessarem. Só que às vezes, há tempestades que a gente está demorando demais para pôr um fim nelas. E elas podem deixar rastros. Elas podem deixar buracos no navio. Aquilo feriu tanto a estrutura do navio, porque ela demorou tanto para acudir, que a estrutura do navio foi ferida. Agora tem que parar, consertar, montar tudo de novo, e às vezes há marcas que não vão sair mais de lá. Qual é o Jonas na vida? Às vezes o mesmo problema com um filho. Aquele filho que está ali, você está lutando e vai. E não vai, e luta e não vai, e luta e não vai. O que acontece, meu Deus? Eu não sei, meu Deus. E tal, não sei o quê. Jonas, ele está dormindo ali. Ele está dormindo. E ele está tranquilo. O que ele não deveria. Problema na saúde, na sua mente. Já tentei de tudo, eu já fiz tudo. Jonas. Tem um Jonas escondidinho aí. Dormindo, inclusive. Ele está aí. Então cabe a você dizer, eu jogo você hoje fora. Você está assim, aniquilado da minha vida. Você não está mais assim, presente em nada. Eu não quero sentir nem seu cheiro, nem sua respiração. Eu não quero ver um resquício seu. Eu jogo você hoje no mar. Que Jonas tem que jogar no mar? Eu jogo você hoje, eu acabo hoje com esse orgulho. Eu acabo hoje com isso, eu acabo hoje com essa situação. Hoje, acabou. Isso aqui não pode permanecer mais. Porque essa tempestade pode causar mais danos do que já causou. Senhor, eu oro, meu Deus, ao Senhor e peço. Espírito Santo, tem misericórdia. Misericórdia dos seus, misericórdia, meu Deus, de nós. Misericórdia, meu Deus, nos dê visão. Nós precisamos de visão. Senhor, nos dê clareza espiritual, interna, em nome de Jesus, e fala conosco. Eu peço, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus.
Eu quero que você agora reconheça qual é o Jonas que tem na sua vida. Fale com Deus, em nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, fale conosco. Ao teu nome Senhor, nos mostra. clamarei. Senhor, restaura o nosso interior. Nos dê um coração novo, E meu Deus. além das Nos ajude, meu Deus, a ouvir a sua voz e seguir o caminho que o Senhor nos deu. O seu caminho leva, meu Deus, à vida eterna. Então, Senhor, nos ajuda. Ajude, meu Deus, com consolo, com cura interior. Eu clamo em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Se o Senhor não derramar o seu consolo sobre nós, o que é, meu Deus, que nós vamos fazer? Como é, meu Deus, que nós vamos sair dessa tempestade? Se o Senhor não nos der uma segunda chance, se o Senhor não mandar um peixe nos socorrer, meu Deus, o que é que nós vamos fazer se o Senhor não acudir algumas coisas? Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor primeiro nos dê clareza, nos dê visão, nos dê entendimento, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, Senhor. Ajude a tomar as decisões certas. Ajude, meu Deus, a fazer o caminho de volta. Ajude, meu Deus, a fazer o caminho de retorno. Meu Deus, a tomar as decisões corretas, a seguir o caminho que o Senhor mandou, a ter, meu Deus, discernimento da sua voz a todo momento. O Senhor é um Deus que não se engana, é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que sabe o caminho certo. Então nos ajude, meu Deus. Nos ajude a findar com alguns Jonas que estão acabando com a vida, meu Deus. O Jonas do orgulho que tem feito famílias se separarem, que tem feito muitas vezes pessoas que trabalham no mesmo local terem uma divisão tão terrível que trava o negócio e a situação de todo mundo. Meu Deus, do orgulho, às vezes dentro da própria igreja. Ajuda, Espírito Santo, aquele Jonas do orgulho, inclusive para aprender, para saber, meu Deus, aonde tem feito, aonde tem errado, quais são os pontos que precisam ser corrigidos. Todos nós temos. Todos nós temos. Ninguém pode estar dormindo diante de uma tempestade. Então nos ajude, meu Deus. Nos ajude a não estar, a não cair no sono da negligência, num sono espiritual, com aquela falsa paz, com aquele falso conforto, com aquela falsa tranquilidade. Aquilo vai aumentar, aquilo vai ganhar força. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, sermos cheias de sabedoria, de entendimento e de poder, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para findar com coisas, para começar outras. Eu peço em nome do Senhor Jesus, sabedoria para entender, meu Deus, o interior da alma, para entender quais são as raízes que têm nos levado, às vezes, aos mesmos lugares.
Ajude-nos, Senhor. Nós precisamos da sua palavra. Derrama sobre nós a sua misericórdia. Senhor, derrama sobre nós a força, meu Deus, de 10, de 100, de 1000. Espírito Santo, aumenta a nossa capacidade. Aumenta, meu Deus, a nossa força. Aumenta, meu Deus, a nossa capacidade em perdoar, em ver saída, em ver esperança. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos, nós dependemos. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos socorrer, quem vai? Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor, nos dê a força para resolver coisas, para findar com coisas e pessoas, nos dê a força, meu Deus, para entender de primeira e jogar, meu Deus, no mar o Jonas que tem atrasado, impedido a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Deus, um espírito de força, de coragem, de resiliência, de favor e de poder em nome do Senhor Jesus. Um poder que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, não aquilo que é nosso, não aquilo que vem, meu Deus, do nosso interior. Meu Deus, o entendimento e a sabedoria que vem do próprio Deus. Socorra-nos, Deus. Socorra-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu sei, meu Deus, que há tempestades que só o Senhor pode mandar parar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, mediante a coragem de algumas, mande, meu Deus, cessar a tempestade. Cessar, meu Deus, o problema, os travamentos, aquilo, meu Deus, que tem sido impedido de chegar até nós, a falta de entendimento. Cesse, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o vento forte que tem batido. Meu Deus, eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque um basta, meu Deus, em inimigos que muitas vezes têm se levantado, às vezes nem são inimigos, meu Deus, de carne e osso. É o sentimento que é um inimigo, é o orgulho que é um inimigo, é a tristeza que é um inimigo, é a apatia que é um inimigo. Então eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as situações e situações, meu Deus, se o Senhor não pôr um basta, elas não vão findar. Então nos ajude, Espírito Santo, nos cubra com teu sangue. Nós precisamos de socorro e livramento, nós precisamos de restauração. Restaura-nos, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Cura-nos, meu Deus, de dentro para fora. Meu Deus, cura o nosso interior, cura corações feridos, cura, meu Deus, corações abatidos, cura, meu Deus, mulheres abatidas, cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, leva socorro e livramento, cura para cada uma dessas mulheres que tem se sentido, meu Deus, sobrecarregada, cansada, oprimida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muitas vezes situações que vão se levantando ao redor dela para entristecer, para cansar, para trazer angústia, para acabar com a esperança. Em nome do Senhor Jesus, renova, meu Deus, as esperanças, renova, meu Deus, os sonhos, renova, meu Deus, a oração que sai da boca dela, renova, Espírito Santo, as forças. Dê força, Senhor, dê favor, dê poder, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós precisamos do Senhor. Renova-nos, Senhor, renova o nosso jeito de orar, renova o nosso jeito de falar, meu Deus, que possamos falar com a sabedoria que vem do Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que toda aquela que muitas vezes foi tomada por um espírito de cansaço, de abatimento, de impotência diante de algo, em nome de Jesus, meu Deus, que ela sorria para o futuro. Eu declaro, meu Deus, que ela sorria para o futuro. Eu declaro, meu Deus, que a esperança dela seja elevada. Porque, meu Deus, as situações que nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Quando o Senhor entra naquela situação, nada tem poder de impedir aquilo de fluir. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo, eu acabo agora com essas 3 situações que nós listamos.
rejeitamos, eu acabo com elas. E se alguma delas representa um Jonas na nossa vida, eu jogo fora, eu lanço no abismo, em nome do Senhor Jesus. E declaro situações findadas, em nome do Senhor Jesus, encerradas, para a honra e glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado, para que todos que estiverem ao redor possam ver o poder do Senhor. Que quando algo cessa, a tempestade também cessa imediatamente. Então, meu Deus, nos ajude, nos encha de força, de poder e de coragem. Nos encha, meu Deus, em nome de Jesus. E que essas 3 situações fiquem no passado. Meu Deus, que elas fiquem em 2025. E que 2026 comece com tudo novo. Com aquele renovo que vem do céu. Com aquele renovo que vem do Senhor. Com aquele bálsamo que só o Senhor sabe passar. Com aquela cura que só o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus. Nos encha de coragem, meu Deus. Nos encha, meu Deus, de favor. E eu peço em nome de Jesus que da nossa boca sempre saiam as suas palavras em nome do Senhor Jesus. Eu declaro situações findadas. Eu declaro corações curados. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, dores encerradas. Eu declaro, meu Deus, curas definitivas. Eu declaro não uma cura parcial, não um disfarce, não um curativo, mas uma cura definitiva, em nome do Senhor Jesus. De dores profundas, de dores da alma, de dores que estão ali latentes ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma cura, Senhor, que só o Senhor pode dar, um bálsamo que só o Senhor pode aplicar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, meu Deus, força e poder, socorro e livramento, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, feridas da alma de anos sendo curadas imediatamente, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro traumas sendo curados imediatamente, em nome do Senhor Jesus. Pois quando o Senhor dá uma ordem para uma tempestade, ela precisa parar. O Senhor põe limite ao mar, o Senhor põe limite a essas coisas, e eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Espírito Santo, que haja um limite no mar, nesse mar que atingiu esse navio, o navio da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos, meu Deus, curados, que sejamos, meu Deus, sarados de dentro para fora, que sejamos, meu Deus, surpreendidos pelo poder do Senhor, findando com tudo que está ali nos atrasando, nos cansando, em nome de Jesus. Nos dê visão de futuro, meu Deus, porque nós sabemos que quando o Senhor está lá, aí sim, meu Deus, as coisas mudam de lugar. Eu creio nisso. O nosso futuro, meu Deus, está nas suas mãos. Nós precisamos do Senhor. Não nos deixe falhar. Não nos abandone, Senhor. Nós precisamos do Senhor em tudo, em cada decisão, em cada passo, em cada mover, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, o seu mover e o seu favor, em nome de Jesus, e que o Senhor mexa nas coisas, que o Senhor mova as coisas, e que o Senhor nos ajude, meu Deus, a findar esse ano como o melhor ano da nossa vida até então. Com boas memórias, com grandes lembranças, que o vinho novo jorrou na nossa vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro socorro e livramento. Declaro um bálsamo, meu Deus, sobre o coração de cada uma delas. Eu declaro uma força sobrenatural. Eu declaro uma graça para sair dessa situação. Eu declaro uma graça para viver essa situação dia após dia. Eu declaro graça e favor. Meu Deus, o favor que vem do céu, o favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, feridas curadas em nome de Jesus. E eu agradeço, Senhor, por essa oração, porque mais uma vez, mais uma oportunidade, o Senhor tem falado conosco, de estarmos aqui, meu Deus, estaremos aqui, glorificando o teu santo nome, para dizer, meu Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e assim permanecerá, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, nós te amamos, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus.